No âmbito do ciclo de conferências Horizontes do Futuro, o economista Ricardo Paes Mamed foi convidado a apresentar o tema Antes e Depois para amanhã. Na procura de satisfazer o tema a abordar, o economista trouxe-nos a questão os desafios estruturais para a economia portuguesa, com base nas causas da crise. Preocupa-me, em particular, o facto de nós estarmos a viver uma das maiores crises económicas e sociais que a sociedade portuguesa conheceu em muitas décadas e ainda hoje ser, do meu ponto de vista, muito pouco claras as razões que nos trouxeram à situação em que nos encontramos. E é meu entendimento que, se não compreendermos bem as razões que nos trouxeram esta situação, muito dificilmente iremos compreender de que forma é que conseguiremos sair da crise em que nos encontramos. Daí que boa parte da apresentação que eu traga para partilhar convosco hoje esteja estruturada precisamente na discussão das causas para a crise em que nos encontramos, e creio que ainda estamos numa fase em que temos de tornar claras essas causas. Nesse sentido, Ricardo Mamed identifica 4 narrativas que têm sido postas no banco dos réus da crise. A primeira narrativa trata-se de Portugal ter andado a viver acima das suas possibilidades. Em segundo lugar, segue-se a não preparação para viver sob a moeda única europeia. O terceiro ponto é Portugal vítima da liberalização financeira e, por último, a estrutura frágil da economia para viver sob as regras da União Económica Monetária. Na análise da primeira questão, o economista explica que Portugal é dos países da União Europeia onde o consumo e o investimento é dos que menos cresceu entre 2000 e 2008, em termos de Estado, empresas ou famílias. Dizer que nós portugueses, e generalizar esta ideia de que os portugueses tiveram comportamentos errados, imorais e que por isso merecem pagar pelos pecados que cometeram, é algo que não joga bem com os dados que temos à nossa frente, é algo que faz pouco sentido como base de explicação da crise a que chegamos. Ainda assim, há uma realidade com a qual somos confrontados, que é o endividamento externo da economia portuguesa como um todo não parou de aumentar. Apesar de não podermos associar nem às famílias nem às empresas comportamentos de risco, comportamentos de excesso, o que vemos é que, apesar disso, nos últimos 15 anos, 20 anos, a economia portuguesa, e este gráfico o que nos mostra é isto é uma medida de endividamento externo, o que vemos é que a dívida da economia portuguesa perante o exterior não parou de aumentar. E nós temos de perguntar porquê. O que é que aconteceu para que a dívida portuguesa não parasse de aumentar, quando aparentemente os comportamentos das famílias e das empresas e do Estado não são assim tão desregrados? Isso então remete-nos, temos de ir à procura nas outras 4 narrativas, das outras 3 narrativas, temos de ir à procura das respostas para estes puzzles, para estes dilemas que enfrentamos. Na segunda narrativa, quando Portugal assume a União Monetária, várias coisas se alteram na forma como vivemos em sociedade, principalmente a regulação do sistema financeiro. Nesta nova configuração, a economia passa a depender da sua flexibilidade e o orador explica que o nosso país adaptou-se e criou reformas para a entrada do euro. Alguns exemplos. É difícil, apesar de se ouvir dizer muito frequentemente que o mercado de trabalho em Portugal é muito rígido, nós olhamos para aquilo que é a evolução do mercado de trabalho em Portugal ao longo dos anos e temos alguma dificuldade em ver isto na prática. Isto é, o mercado de trabalho em Portugal tem revelado capacidade de se ajustar aos ciclos económicos. Isto mesmo antes das sucessivas alterações de leis laborais. Nós tivemos uma situação de
quase pleno emprego na viragem do século. Tivemos um nível de uma taxa de emprego de 4%, cerca de 4%, que é quase residual, uma das mais baixas da União Europeia. Uma economia que tem muita rigidez no mercado de trabalho não consegue num curto período de tempo baixar tanto as suas taxas de desemprego. E da mesma forma, os economistas de trabalho mostram isto sistematicamente. A economia portuguesa não revela dificuldades em diminuir os níveis salariais quando há situações de maior aperto, de maior crise. Portanto, nós podemos perguntar até que ponto um melhor funcionamento do mercado de trabalho poderia alterar alguma coisa, mas o que não podemos partir é do princípio que Portugal tem um nível de disfuncionalidade no funcionamento do seu mercado de trabalho que seja particularmente marcante, que seja particularmente diferente de outros países e que possa ser atribuído o fator fundamental dos nossos problemas. Um segundo exemplo é a questão das pensões. Também se ouve frequentemente um discurso que me parece perigosíssimo, a dizer nós não temos dinheiro para pagar as pensões, nós temos de fazer uma reforma muito grande nas pensões. Bom, Portugal procedeu a uma reforma do sistema de pensões em 2006, que não houve instituição internacional que se ocupe destes temas, que não olhasse para esta reforma do sistema de pensões como uma das reformas mais ambiciosas e que mais garantiriam a sustentabilidade a prazo do sistema público de pensões. E isto é mais uma nota de que é difícil olharmos para a economia, para a sociedade, para a política portuguesa como padecendo de uma aversão total a qualquer espécie de reforma. Um último exemplo tem a ver com a evolução do próprio aparelho de Estado. Ouvimos sistematicamente um discurso que nos diz porque temos Estado a mais, precisamos de menos Estado, melhor Estado. Bom, melhor Estado estaremos todos de acordo. A parte do Estado a mais é um pouco mais problemática e ainda é mais problemática se for vista de um ponto de vista evolutivo. Portugal é um dos países, eu ponho aqui da OCDE, na verdade isto aplica-se, da União Europeia, na verdade isto aplica-se à OCDE, que é, como sabem, uma organização que abrange 40 economias também fora da União Europeia. Entre os países mais desenvolvidos do mundo, Portugal é um dos países que tem vindo a verificar uma redução mais acentuada de funcionários públicos e, mais importante que isto, uma redução acentuada da massa salarial do Estado. E isto começou em 2000, acentuou-se em 2005 e naturalmente está a acentuar-se nos últimos 3 anos, mas não estamos a fazer nada nos últimos 3 anos que não estivesse já a acontecer no passado. Portanto, mais uma vez, a conclusão é, da mesma forma que disse anteriormente, que nós temos dificuldade em olhar para a economia portuguesa e detectar comportamentos extravagantes, nós também temos dificuldade em olhar para a economia portuguesa e dizer isto é uma economia muito inflexível, é uma economia muito avessa a reformas. Não sendo as duas primeiras razões suficientes para a crise, Ricardo Mamed parte para a premissa da liberalização económica. O mundo tem mudado muito, como sabemos, e um dos aspectos para o comum dos mortais menos visíveis, mas talvez aquele que tem um impacto mais dramático na vida das pessoas de todo o mundo, é o que se poderia chamar a globalização financeira. A partir dos anos 70, e isto foi-se acentuando, e na Europa acentuou-se muito a partir dos anos 90, sob direção das instituições europeias, assistimos a uma enorme liberalização dos movimentos de capitais a nível internacional. Movimentos de capitais que, na maior parte dos casos, são movimentos que têm uma natureza fortemente especulativa, investidores de diferentes países que vão colocando os seus recursos financeiros em diferentes mercados, fazendo apostas sobre o valor dos títulos em que estão a investir. Usa-se frequentemente a expressão economia do casino e, em larga medida, é isso que vivemos. Temos instituições muito poderosas que vivem de apostas e que, dado o seu poder financeiro, em grande parte dos casos, nem sempre, mas em grande parte dos casos, saem vitoriosas das suas apostas. Como de resto, como se sabe, os casinos nunca perdem, não é? Os casinos ganham, servem para nos entreter, não nos servem para nos dar dinheiro.
Nessa perspectiva, o economista explica a relação entre as crises financeiras e a evolução da liberdade de capitais. Quanto mais liberdade, mais é a incidência de crises. Em larga medida, o que nós estamos a viver em Portugal é a consequência desta livre circulação de capitais, desta enorme liberdade. Eu usaria a expressão libertinagem se não estivesse a soar demasiado moralista, a enorme liberdade de circulação de capitais a nível internacional. E para isto importa explicar um pouco como é que isto funciona e que tipo de impactos é que isto causa nas economias. Bom, nós tivemos em Portugal e no conjunto da União Europeia, a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, um movimento fortíssimo de liberalização financeira. Isto tem a ver com a privatização do setor financeiro. Eu não sei se se recordam ainda. Em 1988, 80% dos ativos dos bancos portugueses estavam na mão do Estado. Em 4 anos, os ativos bancários na mão do Estado resumiam-se à participação na CGD, na Caixa Geral de Depósitos, e a mais 2 ou 3 bancos que acabaram por ser privatizados posteriormente. Ou seja, nós passámos de uma situação em que quase todo o sistema bancário era público e era gerido pelas autoridades públicas, para uma situação em que a generalidade dos bancos é privada. Sabemos que este processo de reconstituição dos grupos financeiros foi, inclusive, fomentado pelos governos da altura. Sabemos que hoje boa parte dos problemas que identificamos do Grupo Espírito Santo estão associados a esta lógica, em que os futuros acionistas das instituições bancárias pedem dinheiro emprestado para se tornar acionistas e, portanto, se constroem castelos de areia, sempre com base na dívida. Aqueles que supostamente são detentores de capital, vimos a perceber que não são mais do que devedores de outros, mas que com isso constroem impérios financeiros. E boa parte do que se passou em Portugal, desde final dos anos 80 e início dos anos 90, é uma alteração radical do sistema financeiro, com a privatização do setor financeiro. A este nível, Portugal é um caso particular. Nós não encontramos esta realidade noutros países, porque não houve nenhum país que neste período histórico tivesse procedido a uma tão rápida e tão acentuada privatização do sistema financeiro. Mas a isto soma-se o facto de nós termos tido, ao mesmo tempo, uma enorme desregulação do sistema financeiro em todo o espaço da União Europeia. As exigências que se faziam aos bancos para que não tivessem comportamentos de riscos diminuíram muito fortemente durante os anos 90. Os bancos foram autorizados a fazer operações que antes não estavam autorizados a fazer, a misturar negócios que tinham a ver com banca comercial, com banca de investimento. Portanto, toda esta desregulamentação associada ainda mais a um processo de livre movimentação de capitais. E isto em Portugal vê-se com a entrada da banca estrangeira em Portugal. Nós tivemos, num período muito curto, um aumento substancial. Basicamente, todos os grandes bancos europeus se instalaram em Portugal e isto significou uma enorme concorrência entre bancos que se refletiu em condições, diria, excessivamente benéficas de concessão de crédito, com taxas de juros muito baixas, que viemos a perceber mais tarde que criam problemas a uma economia, como se já várias vezes percebeu noutras ocasiões históricas. Tentemos perceber o que significa a liberalização financeira, que tem estes vários elementos associados. Liberalização financeira começa por significar que há um enorme afluxo de capitais numa economia, ou seja porque passa a haver dinheiro em circulação que de antes não estava em circulação porque havia maiores restrições à concessão de crédito, mas que eram capitais internos, seja porque vêm capitais de fora, passa a haver uma enorme quantidade de dinheiro em circulação. Isto significa que o dinheiro em circulação no sistema financeiro tem de ser aplicado, é aplicado sob a forma de empréstimos de crédito concedido. Há uma enorme expansão de crédito na década de 90. Essa expansão de crédito
é vivida pela economia num primeiro momento como um aspecto positivo, porque dinamiza a economia, há mais consumo, há mais investimento, há uma expansão do conjunto da economia, há um aumento do mercado interno, mas isto também significa que a pouco e pouco, e todos nós nos lembramos da evolução dos preços a partir dos anos 90, os preços começam também a aumentar, os valores das ações também começam a aumentar, e isto significa que aquela parte da economia que não vive deste estímulo que está a ser conduzido pelo crédito, aquela parte da economia que vive de vender produtos para o exterior, começa a sentir problemas, porque esta economia tem de produzir a preços mais elevados, com salários mais elevados, mas continua a ter de vender nos mesmos mercados externos que vendia anteriormente. Portanto, boa parte do sistema exportador começa a sentir aqui uma pressão. Bom, e isto implica que há um maior endividamento. Há um maior endividamento não apenas diretamente porque há uma expansão de crédito, mas também porque, para além de uma expansão de crédito, há menor capacidade de gerar rendimentos com aquilo que se vende para o exterior. Isto é uma economia que pode viver assim durante algum tempo, mas não pode viver assim durante muito tempo. E nós começámos a viver esta situação, não foi há 5 anos, não foi há 10 anos, foi a partir de meados dos anos 90. O ciclo vicioso agrava-se, pois quando aderimos ao euro, o valor da moeda estabiliza, o que dá confiança aos investidores. Quando o ciclo empréstimo-endividamento explode, as consequências são vastas. O motivo pelo qual estas empresas hoje estão endividadas é porque nós tivemos um surto de crescimento económico que foi induzido por um processo de liberalização financeira e não havia bons motivos para a generalidade dos agentes económicos pensar naquela altura que as coisas iam explodir. De resto, esta é a história das crises financeiras que eu vos falei anteriormente e que aconteceram em vários países do mundo. O Banco Mundial estimava que entre meados dos anos 70 e 2003 tinha havido 122 crises bancárias e financeiras a nível mundial. Portanto, como vêem, não é algo que seja específico de Portugal. É algo que é comum quando se procede a um processo, a um processo tão acelerado de liberalização do funcionamento do sistema financeiro. Bom, dito isto, e tendo eu a esperança de vos ter convencido que boa parte da história que temos de viver tem a ver com a forma como o sistema financeiro funciona e como funcionou nos últimos anos em Portugal e na Europa, não podemos deixar de constatar que a crise em que nos encontramos não aconteceu em todos os países da União Europeia. É verdade que, como vos disse, a privatização da banca em Portugal não tem paralelo noutros países. Mas, tirando isso, todos os países estiveram sujeitos aos mesmos processos de liberalização financeira. E nem todos os países tiveram a crise em que nos encontramos. E, portanto, nós temos, novamente, de perguntar porquê. Porquê que há alguns países da União Europeia que têm a crise, vivem a crise que estão a viver, enquanto outros países da União Europeia parecem passar mais ou menos incólumes a esta crise. Esta é uma história complicada, que tem vários elementos. Eu irei chamar a atenção para aquele que dá o mote à minha conferência de hoje, que tem a ver com a estrutura produtiva. Quando chegamos à quarta narrativa da fragilidade da economia portuguesa, Ricardo Mamed mostra a importância das economias sofisticadas e o tipo de especialização produtiva. Ou seja, quanto mais à direita vocês estiverem neste gráfico, mais sofisticada é a economia que está em causa. Vemos, por exemplo, mais de 1/4 dos trabalhadores das empresas privadas encontra-se empregado em setores considerados de elevada intensidade de conhecimento e tecnologia. Pelo contrário, os países que estão mais à esquerda neste gráfico são países que têm economias mais débeis, são países que têm economias menos sofisticadas. Por exemplo, vemos aqui que Portugal tem pouco mais de 10% dos trabalhadores em empresas privadas a trabalhar em setores de atividade com maior intensidade de conhecimento e tecnologia. Bom, o que este gráfico procura mostrar é que nós temos uma correlação muito forte, uma associação muito forte entre aqueles países que sofreram mais a crise das dívidas soberanas e o tipo de especialização produtiva. Em geral,
só há 2 países, que é a Irlanda e a Hungria, que têm estruturas produtivas que não são muito atrasadas, chamemos-lhe assim, que sofreram a crise das dívidas soberanas. Todos os outros, que é todo este grupo de países, Portugal, a Roménia, a Letónia, a Lituânia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária, a Polónia, a Chipre, a Grécia, todos estes países são países que foram muito afetados pelas crises das dívidas soberanas e são também países que têm estruturas produtivas particularmente débeis. E o que eu sugiro é que não é por acaso que isto acontece. Se nós queremos perguntar porque é que os países da União Europeia não foram todos igualmente afetados pela liberalização financeira, uma das explicações é porque a estrutura destes países não é igual. O que este gráfico nos sugere é que há economias que são muito avançadas, muito sofisticadas, que conseguiram resistir aos vários embates que as economias europeias viveram nos últimos anos. Outras economias, que são economias mais frágeis, parecem não ter conseguido sobreviver a esses embates. Porquê? Bom, há uma explicação que é bastante óbvia. E esta é que as economias mais frágeis da União Europeia estão muito expostas à globalização, estão mais expostas do que as restantes à globalização comercial e têm perspectivas de crescimento mais baixas do que as outras. O que este gráfico nos mostra é o peso relativo de cada economia de acordo com o tipo de setores em que está especializada. E o que vemos é que Portugal, que está aqui nesta linha laranja, tem o grosso da sua economia especializada naquilo que nós poderíamos chamar setores de crescimento lento, setores cuja procura internacional não tem vindo a crescer, e além disso verificamos que esta é exatamente a mesma estrutura da economia chinesa que está aqui a verde. Ou seja, a economia portuguesa tem uma estrutura, vende produtos, vamos pôr em termos muito simples, Portugal vende produtos que não são muito desejados na economia internacional, pela economia mundial, e não só não são muito procurados, como para além disso enfrentam uma concorrência muito acentuada das chamadas economias emergentes. E se nós queremos perceber, bom, isto está muito relacionado desde logo com aquilo que é o nosso maior problema estrutural e que devemos ter sempre muito presente, que é os baixos níveis de educação da sociedade portuguesa. Nós temos uma herança pesadíssima que vamos demorar ainda algumas gerações a resolver. Este gráfico o que nos diz é qual é o peso das pessoas que têm um nível de educação secundária ou superior no conjunto da população. Vemos que em Portugal apenas 40% das pessoas têm um nível de educação secundário ou superior, quando a média da União Europeia é superior a 70%, e vemos que Portugal é o país que está em pior situação deste ponto de vista. Bom, e vemos também que são, em geral, os países que têm mais baixos níveis de educação, em geral, são os países que têm as mesmas fragilidades produtivas que nós temos. Em Portugal, isto significou uma coisa muito simples. É que Portugal foi dos países onde a indústria transformadora mais regrediu. Quer dizer, o facto de estarmos especializados em setores pouco promissores e, ao mesmo tempo, setores muito expostos à concorrência internacional, fez com que houvesse destruição massiva de emprego nestes setores. Identificados os problemas e analisadas várias perspectivas, a noite terminou em debate para as possíveis soluções para Portugal.